Olá, irmãos, vamos avançar na nossa análise do Evangelho de Mateus. E nessa aula nós vamos estudar o texto de Mateus capítulo 2, versículos 1 a 12, que é o texto que narra a visita dos magos a Jesus, ok? E voltando aqui no nosso esboço, nós estamos na parte do Evangelho de Mateus, que trata da introdução do rei no mundo. Lembre-se que o Evangelho de Mateus ele foi escrito para mostrar que Jesus era o Messias, mas dando ênfase na questão do seu reino, ok? Então, Mateus é o Evangelho que mais fala a respeito do reino, ok? E o seu propósito, então, é mostrar que Jesus é o herdeiro real do trono de Israel e, então, lidar com todas as questões envolvidas nisso. Se Jesus é o herdeiro do trono e se Jesus já herdou o trono de Davi, então cadê o seu reino? Então, por que crucificaram o rei? E onde está o reino do Senhor Jesus Cristo? Então, essa é uma questão respondida no Evangelho de Mateus. E, então, como toda biografia, ela começa ali nos 4 primeiros capítulos, nos introduzindo, mostrando então a chegada do rei neste mundo, a chegada do reino neste mundo. O capítulo 1 começa dos versículos 1 a 17 com a linhagem do rei, com a genealogia do rei, mostrando que o Senhor Jesus Cristo ele é filho de Abraão, filho de Davi. Então essa é a grande ênfase da genealogia, enfatizando duas verdades. Em primeiro lugar, que Jesus é o descendente de Abraão. Por isso, Jesus é a epítome da história de Israel. Então, Israel foi a descendência prometida para Abraão, e Jesus, então, é esse descendente de Abraão que resume a história de Israel. Então, que cumpre a história do povo de Israel e que vai cumprir o propósito para o qual Deus escolheu Israel. Então, essa é a ideia de Mateus, enfatizar Jesus como o filho de Abraão. Mas Jesus também é o filho de Davi. E sendo então filho de Davi, ele é o herdeiro do trono de Davi. Ele é aquele que vai cumprir as promessas, as profecias, que falam de um descendente assentando-se no trono de Davi e reinando sobre o povo de Israel. Então Mateus está mostrando, através da linhagem de Jesus, que ele é o Messias. Depois, então, na aula passada, nós estudamos o texto de Mateus 1, 18, até o final do capítulo, que fala a respeito do nascimento do rei. Então isso está dentro dos textos que vai do versículo 18 até o versículo 23 do capítulo 2, que falam da chegada do rei neste mundo. E ele vai nos contar vários eventos concernentes ao nascimento e à chegada, à infância de Jesus, que estes eventos apontam cumprimentos de profecias do Antigo Testamento, que os fatos históricos a respeito do nascimento e da chegada de Jesus neste mundo são cumprimento de profecia. O primeiro fato são as circunstâncias do nascimento. O fato de Jesus ter nascido de uma virgem é cumprimento de profecia. É isso que Mateus quer mostrar quando ele começa dizendo o nascimento de Jesus foi assim. Então ele vai narrar vários fatos, desde o verso 18 até o capítulo 2, versículo 23. E estes fatos são cumprimento de profecia. Em primeiro lugar, o nascimento de uma virgem. Jesus nasceu de uma virgem em cumprimento da profecia de Isaías capítulo 7, ok? O segundo fato que aponta cumprimento de profecia é o fato da visita dos magos, mas não propriamente a visita dos magos. Sim, a visita dos magos mostra, também aponta como cumprimento de profecia, mas também aponta o reconhecimento de Jesus como rei, ok? E é justamente isso que nós vamos estudar nessa aula, o texto de Mateus capítulo 2, versículos de 1 a 12, que narra a visita dos magos, ok? Então vamos aqui para o nosso texto. Nós já vimos esse texto aqui, já recapitulamos,
E agora então nós vamos estudar a partir do versículo 1 do capítulo 2, ok? Então o texto começa dizendo que Jesus nasceu em Belém da Judéia. Então este é o segundo fato que Mateus vai enfatizar, um dos fatos que Mateus vai enfatizar como sendo cumprimento de profecia, o fato do local onde Jesus nasceu, Belém da Judéia. Essa é uma das principais ênfases aqui neste texto. Tanto é que quando nós vamos comentar ainda sobre os magos, quando os magos chegam, a pergunta central é: onde está? Então tudo vai girar no local do nascimento do Messias. Não apenas Jesus era da linhagem de Davi, como ele também nasceu na cidade de Davi, ok? Então lembre-se disso, que este é o segundo fato que vai enfatizar o Jesus como sendo o Messias, rei dos judeus, ok? Mas esse texto, irmãos, o texto de Mateus 2, versículos de 1 a 12, é um texto muito conhecido, especialmente conhecido em ocasiões de Natal, ok? E por conta disso, por ser um texto muito conhecido, aliás, uma história muito conhecida, as pessoas não se dão muito conta do texto de Mateus. A história da visita dos magos é contada e o texto muitas vezes é esquecido. Isso porque existe muita má compreensão a respeito destes eventos aqui da história dos famosos magos, ok? Uma dessas más compreensões é eles serem chamados de reis. Então, muitas vezes você já ouviu falar a história dos 3 reis magos. Então, só nessa frase você tem 2 elementos que o texto bíblico não nos conta. Primeiro, o texto bíblico não nos conta que eles eram reis, ok? Obviamente que existem indícios que eles eram autoridade aonde eles moravam, por conta dos presentes que eles dão a Jesus. Esses presentes parecem nos sugerir que eles eram autoridades e eles estavam reconhecendo Jesus como rei sobre eles, ok? Mas também o texto não nos diz que eles eram 3. Então, a tradição gosta inclusive de nomear estes magos, mas nós não podemos saber a identidade exata destes magos e nem também saber o local exato de onde eles vieram, ok? É provável, pelos presentes que eles dão, que eles eram autoridades da região da Mesopotâmia, da região da Pérsia, ok? Por conta dos presentes, mas isso não é prova contundente de que eles eram daquela região. O que nós podemos saber com certeza é que eles não eram judeus. E já aqui então, Mateus vai nos mostrar de pessoas que não eram judeus, que estavam reconhecendo Jesus como rei. Então note que a segunda história, depois da narrativa do nascimento, a segunda história que Mateus nos conta é de pessoas de outras nações vindo até Israel para reconhecer Jesus como rei, ok? Outra questão também que é muito abordada nessa história é a questão da estrela, ok? O texto vai nos dizer que eles viram a estrela do Messias no Oriente. E então isso suscita uma série de perguntas. A pergunta principal é: que estrela é essa? Bem, nós sabemos aqui que o texto no versículo 1 nos fala que eles eram magos, ok? E quando você pensa em mago, você não lembre do Gandalf, ok? Você não lembre ali do Saruman.
Não lembre dos magos das histórias de quadrinhos. Não. Mago aqui significa astrônomo, significa uma pessoa que estuda os astros, ok? Então eles eram estudiosos das estrelas no Oriente e de alguma forma que nós não conhecemos, eles receberam uma espécie de revelação de uma espécie de astro celeste que apontava para o Messias, o rei dos judeus. A sugestão mais próxima que nós temos é que essa revelação está contida em Números capítulo 24, versículo 17, que diz lá: vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto, uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Então o texto diz que uma estrela procederá de Jacó. Então sugere-se que estes magos, eles estudavam o Antigo Testamento e entendiam isso daqui como uma profecia de que haveria uma estrela do Messias. E quando essa estrela procedesse de Israel, essa estrela do Messias surgisse, então era sinal de que o Messias chegou, ok? Bem, como eu disse a vocês, essa é uma possibilidade, mas nós não podemos garantir ao certo que foi de fato a interpretação dessa profecia que levou os magos até Israel, ok? O que eu sugiro para você é que você se contenha naquilo que o texto bíblico diz. E o que o texto bíblico diz? Que eles viram uma estrela no Oriente que apontava para o Messias. Sendo assim, de alguma forma, Deus revelou para estes homens que essa estrela apontava para o Messias, ok? Então, quando eles chegaram lá em Israel, quando eles chegaram em Jerusalém, o debate não girou em torno das estrelas, ok? Ou da estrela aqui. O debate girou em torno do local e do tempo de nascimento do Messias. Então parecia que era consenso, que aquilo que os magos disseram, que viram a estrela no Oriente, foi aceito. Então estudiosos dos astros, eles reconheceram o surgimento da estrela do Messias. E aquilo foi aceito como verdade por Herodes e pelos judeus. E eles então foram discutir sobre onde estava esse menino. Então parece que aquela profecia, ela não apenas era conhecida dos magos, como era conhecido também de Herodes e das autoridades judaicas, ok? Então havia uma revelação, havia uma compreensão de que quando o Messias surgisse, então essa estrela apareceria para guiar até o Messias. E estes homens, como estudiosos dos astros, eles reconheceram essa estrela, ok? Eu também queria comentar rapidamente aqui sobre outra má compreensão que existe também em torno desse texto. Muita gente coloca aqueles presépios de Natal, colocam os pastores narrados lá no Evangelho de Lucas, certo? Que foram visitar Jesus ainda bebê, ainda recém-nascido, e colocam os magos, ok? Na mesma cena. Então você tem ali os três magos e os pastores, todo mundo ali circulando Jesus dentro lá do presépio na manjedoura, ok? Bem, irmãos, pela descrição do texto que nós vamos ver aqui, é quase certo que nós podemos dizer que Jesus já não está, aliás, é certo que nós podemos dizer que Jesus já não estava mais na manjedoura, num estábulo, ele já estava em uma casa e ele já era uma criança que andava, ok?
Então nós vamos ver isso. Então, se você quer armar o seu presépio na sua casa, então lembre-se de não incluir os magos, ok? Porque eles não fizeram parte dos eventos ali do bebê recém-nascido Jesus Cristo, tá bom? Então aqui nós temos um fato narrado já com um bom tempo de espaço depois da narrativa do capítulo 1 do nascimento de Jesus, certo? Então vamos aqui diretamente agora para o texto. O texto nos diz que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, e ele nasceu nos dias do rei Herodes. E nós, nas aulas de introdução aos evangelhos, comentamos um pouco sobre esse Herodes aqui, ok? Lembre-se que este Herodes foi aquele que morreu, ok? No ano 4 antes de Cristo, certo? Então, se ele estava vivo aqui, então provavelmente ou Jesus nasceu neste ano 4 ou Jesus nasceu um pouco antes do que isso ainda, ok? Então existe uma falha no nosso calendário. Este Herodes é o chamado Herodes o Grande. E este Herodes aqui, ele não era judeu, ele não nasceu em Israel, não era de linhagem, mas ele era um edomita. Ele era de nações vizinhas à nação de Israel, ok? Então ele era o rei de toda a nação de Israel naquele período. Lembrando aqui que a expressãozinha rei apontava para os líderes daquela província, ok? Então Israel naquela época era dominado pelo Império Romano, era servo do Império Romano, e Herodes era quem cuidava da nação de Israel, era o rei Herodes, ok? Então, em dias deste rei, então esses são eventos que aconteceram antes, ou na época do ano 4 a.C., ou até antes, vieram os magos do Oriente até Jerusalém. Então, por que eles foram a Jerusalém e não a Belém? Porque Jerusalém era a principal cidade de Israel. Eles sabiam da estrela. E note, eles viram a estrela do Messias, mas eles não sabiam o local onde estava o Messias. E é justamente essa pergunta que eles fazem. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Então, recém-nascido é uma palavrinha que nos nossos dias aponta crianças que acabaram de nascer, ok? Que aponta crianças de poucos dias de nascimento. Naquela época, porém, o recém-nascido não designava apenas aquela criança que há poucos dias havia acabado de nascer. Os magos sabiam que o Messias havia nascido, ok? Essa era a única informação que eles sabiam. E a forma como eles perguntam é uma forma muito interessante, de acordo com o interesse aqui do Evangelho de Mateus. Eles perguntam onde está o recém-nascido rei dos judeus. Então, rei dos judeus é uma expressão muito forte que vai ser utilizado inclusive na cruz do Senhor Jesus Cristo, que designa o Messias, ok? Para os judeus, o rei dos judeus esperado era o Messias, visto que naquela época Israel estava sem rei. O rei de Israel era Herodes, e Herodes não era judeu. Então Israel estava sem trono. Então os magos chegam e perguntam onde está o rei dos judeus. Então note que no versículo 1 se falou do rei Herodes e agora se pergunta sobre o rei dos judeus. E então ele diz que eles fazem essa pergunta porque viram a sua estrela, nós já comentamos sobre essa estrela, e viemos para adorá-lo. Então, essa expressão aqui, viemos para adorá-lo, aponta, irmãos, uma série de profecias do Antigo Testamento que indica que o Messias fará com que outras nações venham para adorá-lo. Então aqui nós temos a indicação de que, de fato, há um reconhecimento de que ali é o Messias. E o que isso provocou, então,
foi que o rei Herodes se alarmou e com ele toda a Jerusalém. Então, o rei Herodes se alarmou porque, morando em Israel, morando em Jerusalém, obviamente ele conhecia as profecias e ele sabia que o Messias, ele foi prometido para ser aquele que iria destruir os inimigos de Israel e iria ascender ao trono de Davi sobre a nação de Israel. E a nação de Israel, e no caso aqui o povo de Jerusalém, se alarmou por saber da chegada do seu Messias, ok? Então, o que nós vemos aqui é a reação, o reconhecimento de que aquelas autoridades nos astros de fato tinham visto a estrela do Messias, certo? Agora, deixe-me só dar uma pequena pausa aqui para fazer uma breve aplicação. O versículo 3 nos diz que o rei Herodes se alarmou e também com ele toda Jerusalém, ok? Hoje em dia, irmãos, quando nós falamos de Cristo para as pessoas, é muito comum a gente ver as pessoas se animarem, certo? As igrejas evangélicas aqui no Brasil, por exemplo, elas estão alarmadas nesse sentido, elas estão cada vez mais crescendo. Só que o fato de alguém se animar, no caso aqui o povo de Israel, aqui de Jerusalém, o fato de alguém se animar com a notícia do Evangelho, a notícia de Jesus, isso em si não implica que a pessoa segue a Jesus. Isso porque o que nós vamos ver aqui, o rei Herodes, ele se alarmou com a chegada de Jesus e queria matá-lo. Mas o povo de Jerusalém se alarmou com a chegada de Jesus, mas não foi até Jesus, eles não foram atrás do Messias. E nós não sabemos, e a mesma palavra que é dita aqui, por se alarmar para o rei Herodes, também é dita para o povo de Jerusalém. E a palavrinha traduzida aqui por se alarmar, irmãos, ela significa se agitar, ficar perturbado, certo? Então parece que aquilo não gerou uma alegria no povo de Israel, não gerou aquele ânimo de que enfim o seu Messias havia chegado. Não, eles ficaram alarmados. Isso porque provavelmente eles estavam satisfeitos com a situação em que eles estavam e sabiam que a chegada do Messias poderia provocar uma confusão ali com o rei Herodes, ok? Então todos ficaram alarmados com a chegada de Jesus. E o Evangelho nem sempre será bem recebido pelas pessoas, ok? Então entenda isso. Não é porque as pessoas recebem com alegria o Evangelho, que elas de fato seguem a Jesus. Mas também nem sempre o Evangelho será bem recebido pelas pessoas, ok? Então agora no versículo 4, irmãos, a partir do versículo 4, nós vemos então a reação de Herodes e dos judeus em relação à notícia trazida pelos magos, ok? Então o versículo 4 nos diz que Herodes convocou os principais sacerdotes e escribas do povo. Então, lembrando das nossas aulas de introdução aos evangelhos, os principais sacerdotes faziam parte das chamadas seitas dos saduceus. E os escribas geralmente eram fariseus, escribas eram estudiosos do Antigo Testamento e faziam parte da seita dos fariseus, ok? Então aqui é como se Herodes estivesse convocando o sinédrio, convocando as autoridades religiosas de Israel, ok? Então ele chama as autoridades religiosas e a pergunta que ele faz é onde o Cristo deveria nascer. Note que Herodes chama Jesus de o Cristo, que é o termo grego para Messias. Então, aparentemente, pelo menos ali por intenções que nós vamos saber depois, ele reconhece Jesus como o Cristo, ok? Então, a resposta dos judeus é que Jesus deveria nascer em Belém da Judéia, e isso como cumprimento aqui
certo? Do texto de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Então, o nascimento de Jesus, ou o local do nascimento de Jesus, aponta então que Jesus é o Messias. Então, lembre-se do começo da nossa aula. A situação do nascimento de Jesus, ele ter nascido de uma virgem, demonstra que ele é o Messias. O local do nascimento de Jesus também demonstra que Jesus é o Messias. E agora Mateus está colocando o reconhecimento dessa profecia na boca das próprias autoridades religiosas que posteriormente iriam rejeitar o próprio Jesus. Então os próprios líderes judaicos reconheciam que o local onde Jesus havia nascido era cumprimento de profecia de que Jesus era o Messias, ok? Então ele cita o texto aqui de Miqueias capítulo 5, versículo 2, que diz, sairá o guia, certo? Que é outro termo para o Messias, que há de apacentar o meu povo Israel. Então lembre-se, lá no texto do nascimento de Jesus, o anjo diz, certo, que ele será chamado Jesus porque ele iria resgatar o seu povo dos seus pecados. Agora, o Messias é demonstrado como uma espécie de pastor ou de guia do povo, ok? Isso mostra, então, outra conotação messiânica, agora sendo comprovada pelo local do nascimento de Jesus. Avançando, então, no versículo 7, Herodes, agora sabendo que Jesus estava em Belém, porque ali era o local onde ele havia nascido, ele chamou então os magos e agora perguntou quanto ao tempo, ok? Em que a estrela aparecera. A sua intenção era saber mais ou menos qual era a idade da criança. Então, depois nós vamos descobrir o que Herodes fez com essa informação. Então, o fato é que os magos aparentemente, ou pelo menos não nos é dito aqui por Mateus qual foi a resposta dos magos. Mas no versículo 9, nós vemos aqui Mateus descrevendo Jesus como um menino, ok? E esse termo traduzido aqui por menino, ele é um termo que nós chamamos hoje de criança, ok? E o que nós designamos como uma criança já não é mais um bebezinho. Então, nós sabemos que o tempo médio que os magos deram para Herodes era que ali era uma criança de menos de 2 anos. Era uma criança já um pouco crescida, mas que já não era mais um bebezinho recém-nascido, com poucos meses de nascido, ok? Então, Herodes envia eles para Belém, e o texto diz que ele pede para que eles informem para Herodes onde está a criança, para que ele possa ir também adorá-lo. E nós sabemos que a intenção de Herodes não era necessariamente adorar a criança, ok? Então, o texto diz que eles, depois de ouvirem o rei, partiram. E aqui é um ponto interessante, porque só eles partiram. As autoridades judaicas, o povo de Jerusalém não partiu com eles, ok? O texto não nos diz que foi uma comitiva, não, eles partiram. Então parece que Israel, apesar da sua expectativa pela chegada do Messias, estava contente com a situação política daquele momento, ok? Então, o texto diz que a estrela que eles viram no Oriente os precedia. Então, note aqui que aquela estrela voltou a aparecer e estava guiando eles até o local onde a criança estava, ok? E mais uma vez, isso daqui levanta questionamentos sobre a natureza dessa estrela. Alguns estudiosos aqui sugerem que essa estrela está guiando os magos como uma espécie de representação da glória de Deus,
ou daquela coluna de fogo que guiava o povo no texto, lá no Egito, no Antigo Testamento, ok? Isso, mais uma vez, é especulação, nós não temos como garantir. O fato é que aprove a Deus trazer de volta essa estrela para guiar os magos, ok? E então, a estrela parou sobre onde estava o menino, o texto nos diz. E então eles, quando viram, pararam, se alegraram e pararam ali e entraram na casa. Então note que aqui Jesus já não estava mais num estábulo, ele já estava em uma casa. E então o texto fala que eles viram o menino com sua mãe, no caso Maria. Agora note um detalhe interessante, que eles se prostraram e o adoraram. Note que estava aqui o menino, certo? Veja bem, no caso Jesus era esse menino, obviamente, e ele estava ali com sua mãe, com Maria, sua mãe. E eles então se prostraram e adoraram o menino. Então note que entre Jesus e Maria, a adoração dele foi dirigida apenas a Jesus. O que então nós vemos aqui é que a postura declarada por Mateus como correta aqui é a postura de celebração do menino. E note que Mateus descreve que eles se prostraram e adoraram. Mateus está nos comunicando que eles fizeram com aquele menino aquilo que só era permitido se fazer com Deus. Então note que Israel já tinha uma linha sucessória de reis e nunca se estimulou a adoração a estes reis. Então nunca no Antigo Testamento reis foram adorados. Jesus está sendo adorado por aqueles reis. O que Mateus então está nos indicando é que a adoração dos magos reconhece Jesus como um rei divino, ok? Um rei digno de adoração. Jesus não era apenas o Messias, rei, homem, ele também era Deus e por isso era digno de adoração. Então o texto diz que eles abriram os seus tesouros e entregaram suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Então ouro, incenso e mirra, irmãos, eram iguarias extremamente caras naquela época, ok? E eram tesouros, eram oferendas que se davam a reis. Então, quando eles entregam esses presentes para Jesus, então veja aqui, certo? Mais uma vez, o pronome oblíquo apontando aqui para Jesus. Então, quando eles entregam estes presentes para Jesus, eles estão reconhecendo Jesus como rei em cumprimento de várias profecias do Antigo Testamento, certo? Por exemplo, em Zacarias capítulo 3, versículo 10, fala de pessoas de outras nações trazendo sacrifícios para o Messias, ok? Você tem Isaías 61, versículo 6, que fala das nações vindo para se gloriar ou para adorar o Messias. Isaías capítulo 60, versículo 5, certo? Então, as riquezas das nações vindo para o Messias. Então, essas riquezas sendo trazidas pelos magos e depositadas ou dadas para Jesus, é mais uma vez um fato de cumprimento da expectativa do Antigo Testamento de pessoas de outros povos vindo celebrar o Messias. Então, Mateus aqui, em resumo, está mostrando, com este evento dos magos, ele mostra duas verdades a respeito da chegada do rei. Em primeiro lugar, que o local onde Jesus nasceu demonstra que ele é o Messias, no caso Belém, e que a adoração dos magos, a atitude dos magos diante de Jesus, também demonstra que Jesus é o Messias, por conta da expectativa do Antigo Testamento de pessoas de outras nações vindo e trazendo riquezas para Jesus ou para o Messias, ok?
Então o texto termina que eles foram, por divina advertência, prevenidos em sonho. E lembre-se da nossa aula passada, onde eu expliquei como estes eventos do nascimento de Jesus contêm uma ênfase muito forte em Deus guiando as pessoas através de sonho, ok? Então eles foram advertidos em sonho para não voltarem para a presença de Herodes e foram então por outro caminho. Ok, irmãos? Então lembre-se disso. Duas verdades que esse texto nos traz sobre a chegada do rei. Que o seu local demonstra que ele é o Messias e que a atitude dos magos demonstra que ele é o Messias. Então Mateus até aqui já nos deu 4 informações sobre Jesus que mostram que ele era o Messias. A sua linhagem, o seu nascimento virginal, o local onde ele nasceu e a atitude dos magos perante ele de adoração e de oferendas de sacrifício, ok? Então é isso, a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente avança na análise do capítulo 2. Fique com Deus e até lá.